Seja bem-vindo ao Quiz Tudo. Eu sou Israel e serei seu narrador virtual. Antes de começar, vamos à resposta da pergunta bônus do vídeo anterior. A pergunta foi: de qual marca é esse produto? 1. Da Brahma. 2. Da Pepsi. 3. Da Budweiser. Ou 4. Da Coca-Cola. A resposta correta é a número 4, da Coca-Cola. A Coca-Cola é um refrigerante carbonado vendido em lojas, restaurantes, mercados e máquinas de venda automática em todo o mundo. Ele é produzido pela The Coca-Cola Company, sediada em Atlanta, Estados Unidos. Meus parabéns ao Sandro Ataíde, que foi o primeiro a acertar. Seu comentário ficará fixado no topo do vídeo anterior. Muito obrigado por participar. E vamos ao quiz de hoje. O quiz de hoje será de verdadeiro ou falso, com perguntas sobre o Antigo Egito. Serão 16 perguntas, sendo a 16 a pergunta bônus. E você terá que deixar a resposta aqui nos comentários. Aquele que acertar eu mostrarei no próximo vídeo e fixarei o comentário no topo deste vídeo. Então já deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, isso não demora muito para você, mas nos ajuda demais. E siga-nos também em nosso Instagram, o @quiz.tudo. Muito obrigado e vamos começar o quiz. Número 1. No Antigo Egito, a existência do rio Nilo possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades. Verdadeiro ou falso? Você tem 10 segundos para pensar. A resposta correta é verdadeiro. O clima subtropical e o alto índice de chuvas no território egípcio favorecia a agricultura e diversas outras possibilidades na região. Se você acertou, meus parabéns. Vamos à próxima pergunta. Número 2. Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais até do que o faraó, pois sabiam ler e escrever. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. Os escribas não tinham mais poder que o faraó, mas eram muito importantes no Antigo Egito. Eram eles que dominavam todos os cálculos de arrecadação de impostos, construções e escritas religiosas. Espero que tenha ido bem nessa também. Vamos à próxima. Número 3. A maior parte da sociedade era composta por escravos, que apesar de serem comercializados como mercadoria tinham vários direitos sociais. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. No Antigo Egito, os escravos também tinham direitos, tais como não podiam ser maltratados pelos seus senhores, os escravos eram remunerados, e podiam se rebelar se não estivessem satisfeitos com seus ganhos. Essa foi bem fácil. Vamos ver se a próxima será mais difícil. Número 4. Na religião egípcia, muitos animais eram considerados sagrados, como por exemplo, gato, jacaré, águia e serpente. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. Os egípcios eram politeístas, assim acreditavam em mais de um deus, retratando os bichos como divindades por meio de hieróglifos, e os animais sagrados estavam ligados aos deuses, e as pessoas acreditavam que eles possuíam habilidades especiais. E aí, qual deus do Antigo Egito você gosta mais? Número 5. Na arquitetura do Egito Antigo, a principal função das pirâmides era para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e sua família. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. A principal função das pirâmides era proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte. Número 6. Desde 5000 a.C., o Egito era habitado por uma quantidade de povos que costumavam viver em clãs, e eram chamados de nomos. Verdadeiro ou falso?
A resposta correta é verdadeiro. No começo, o Egito era habitado por povos que viviam em clãs, chamados de nomos. Os nomos eram independentes, mas cooperavam entre si quando havia problemas comuns, como abrir canais de irrigação e construir diques. E aí, acertou essa? Eu espero que sim. Então vamos à pergunta de número 7. Número 7. No novo Império Egípcio de 1580 a 525 a.C., a revolução promovida por Amenófis IV, também chamado de Akhenaton, teve grande significado porque consistiu na introdução de uma religião monoteísta, a fim de limitar a influência política dos sacerdotes. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. O faraó Amenófis IV, ou Akhenaton, aboliu o culto politeísta no Egito e passou a reconhecer somente o culto ao deus Atom, buscando limitar a influência exercida pelos sacerdotes. Porém Tutancâmon, filho de Amenófis, assim que chegou ao poder tratou de restabelecer as antigas tradições religiosas politeístas. Número 8. O deus Ra é o deus Sol, representado por um homem com cabeça de falcão, e com um disco solar na cabeça. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. Ra, além de ser considerado o deus Sol, é também denominado como o criador dos deuses e da ordem divina. Ra foi representado de várias formas. A forma mais comum era um homem com a cabeça de um falcão e um disco solar no topo e uma serpente enrolada ao redor do disco. O deus Ra também já foi retratado como carneiro, besouro, fênix, garça real, serpente, touro, gato ou leão. E aí, você sabia dessas outras retratações para o deus Ra? E aí, como está se saindo? Eu espero que bem. Passando só para lembrar você de deixar aquele like e se inscrever no canal. Se ainda não fez, faz aí rapidinho e nos ajuda demais. E não se esqueça de responder nossa pergunta bônus, deixando sua resposta aqui nos comentários. E veja mais vídeos nossos clicando no card aqui em cima. Muito obrigado e vamos continuar. Número 9. O significado da coroa branca e da coroa vermelha, usada por faraós do Antigo Egito era a seguinte: a coroa branca significa o poder do faraó, e a coroa vermelha significa o poder do Egito ao todo. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. O significado verdadeiro dessas coroas seria: a coroa branca representa o Alto Egito e seus principais símbolos que era Lótus e a deusa Abutre, e a coroa vermelha representa o Baixo Egito e seus principais símbolos que eram o papiro e a deusa cobra Wadjed. Número 10. A pirâmide de Quéops é a maior das 3 pirâmides de Gizé. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. A pirâmide de Quéops é a mais antiga e é conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Ela foi erguida pelo faraó Quéops. Ela é a maior das 3 pirâmides, tendo uma largura de sua base de 230 metros e altura de 150 metros. Número 11. As pirâmides foram as primeiras câmaras mortuárias do Egito. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. As primeiras câmaras mortuárias do Egito foram as mastabas. É uma forma de túmulo egípcio antigo, emblemático do início da era dinástica, em que eram sepultados faraós ou nobres importantes do Egito antigo. Tinham um formato trapezoidal de pirâmide truncada no topo, cujo comprimento era aproximadamente 4 vezes a sua largura. E aí, você sabia que havia outros tipos de túmulos para os egípcios? Número 12. A rainha Hatshepsut assumiu o trono por causa que o filho do rei não tinha maioridade. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro.
Como Hatshepsut teve apenas uma filha, e o herdeiro ao trono de Tutmés II era um bebê, filho do rei com uma concubina chamada Isis, era impossível para Tutmés III assumir o trono, afinal era apenas um bebê. Então a rainha Hatshepsut atuou como regente, e exercia esse papel até que reivindicou para si o papel de faraó. Número 13. O Egito se localiza no continente asiático, verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. O Egito é um país localizado na África, ou seja no continente africano e não no asiático. A população do Egito é composta por aproximadamente 92 milhões de pessoas, e sua extensão territorial é de 1.450 km². E então, você imaginava que o povo egípcio era africano, sim ou não? Número 14. Os sacerdotes também tinham a função de registrar por escrito os resultados das atividades agrícolas, a quantidade de animais no reino e impostos arrecadados, verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. Essa função era dos escribas, que representavam uma classe de notório destaque no Antigo Egito. Eles eram os responsáveis pela arte da escrita. Cabia a eles registrar todos os acontecimentos do Império Egípcio, além de desenvolver outras funções tais como arquivista, copista, contador ou secretário. Número 15. No interior das múmias egípcias era colocado serragem, folhas e ataduras de linho, verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. Todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Um corte era feito na altura do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago, a bexiga, o baço, e etc. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal, para desidratá-lo e matar as bactérias. Durante 70 dias, desidratado, o corpo era preenchido com serragem e ervas aromáticas para evitar sua deterioração. Chegamos à pergunta bônus. Vamos lá. Número 16. O faraó não poderia recolher impostos sobre a produção dos camponeses, pois as terras eram privadas, de posse dos nobres. Verdadeiro ou falso? Deixe sua resposta aí nos comentários, e ela aparecerá no próximo vídeo caso você seja o primeiro a acertar. Chegamos ao final de mais um quiz. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui no final te indicarei outros vídeos. Assista e teste seus conhecimentos. Muito obrigado e nos vemos no próximo quiz.